Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 21 de novembro. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer uma palavra poderosa de Deus nesse devocional de hoje, ao qual nós podemos meditar e aprender cada vez mais e, principalmente, nos fortalecer espiritualmente. Cada devocional ele é uma vitamina a mais, é uma palavra a mais que nos fortalece para que nós possamos nos manter firmes e fortalecidos na presença do Senhor. Amém? E hoje nós temos aqui um devocional com um tema bem legal para a gente aqui, para que nós possamos meditar. Brilhando como estrela. E para isso eu separei um texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia lá, enquanto você acha o texto aí, eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito em nosso canal. Tem muitas pessoas que eu tenho observado que ainda nos assistem todos os dias, mas que ainda não é inscrito em nosso canal. Então deixa eu te pedir um favor, se inscreva em nosso canal, você já nos segue todos os dias, se inscreva em nosso canal. E se você está visitando pela primeira vez, se inscreva. Todos os dias nós temos um devocional, uma palavra de Deus, e nós temos mais 5 lives de oração durante todo o dia, ao meio-dia, às 15 horas, às 18, às 22 e à meia-noite. Você, além de aprender a palavra de Deus no nosso devocional, você ainda pode estar orando com a gente em um desses horários que nós estamos trazendo para vocês. Tá bom? Então se inscreva, é gratuito, não paga nada. E deixe o seu like, interaja com a gente lá nas mensagens do vídeo, porque daí nós indicamos para o YouTube que é uma mensagem relevante, que é algo legal, gostoso de mandar para alguém que está precisando, e nós ativamos esse algoritmo, tá bom? Então nos ajuda aí, deixando o seu like, sua mensagem, para que nós possamos ativar o algoritmo do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Brilhando como estrelas. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 16, diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém, queridos? Então aqui esse texto, o apóstolo Paulo, em Filipos, né? Lá na cidade de Filipos, ele simplesmente, junto com Timóteo, ele escreve essa carta de orientação a todos ali da igreja de Filipos, aos diáconos, aos presbíteros dali. Ele escreve essa carta. E dentro dessa carta, ele coloca a humildade de Jesus, como Jesus cumpriu sua missão na terra, né? E por essa obediência de cruz, Jesus teve o seu nome exaltado à mais alta posição. Ou seja, Deus elevou Jesus à mais alta posição, né? E deu um nome a ele que está sobre todo nome. Que está sobre todo nome. Quando ele acaba de escrever isso, amados, simplesmente o apóstolo Paulo, ele pega e fala assim, ó, eu falei de Jesus. Como que Jesus alcançou sucesso, como que ele foi diferenciado, embora ele seja Deus, e como que nós podemos ter sucesso na nossa caminhada de fé. E ele exemplifica esse sucesso de fé brilhando como estrelas. Ele faz esse comparativo. E nesse comparativo,
ele fala que para que nós possamos brilhar como estrelas, nós devemos sempre obedecer a Deus. Não somente obedecer a Deus quando eu estou na frente de um pastor, quando eu estou na igreja, quando eu estou no meio dos irmãos, eu sou os mega ultra santo. Não. Mas principalmente quando nós não estivermos no meio de pessoas crentes. Que nós possamos ser diferenciados. Porque a diferença do cristão e do mundano, queridos, qual é a diferença? A diferença é o seu posicionamento, a sua postura, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se comportar diante do mundo. Quando o mundo prega desonestidade, sexualidade, prega a libertinagem, né? A depravação, a corrupção, a palavra de Deus fala para você assim, para você obedecer a Deus em tudo. Em tudo. Pastor, mas muitas vezes é tão difícil, pastor, obedecer em tudo. Mas é só uma questão de você falar sim ou não. É difícil, pastor, mas você consegue falar não para aquilo que é errado. Você consegue falar não. Você consegue lutar pelo pecado. Antes, quando você vivia no mundo, a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Então a gente não conseguia falar não. Por quê? Porque a gente estava aprisionado no pecado. Agora, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela corrente que prendia você, que fazia de você escravo, ela foi solta. Ou seja, você é liberto hoje. Você é liberto de toda essa escravidão do pecado. Então tudo aquilo que é errado, mas que para o mundo é bom, você pode falar não. Então o apóstolo Paulo disse aqui para eles assim, ó, façam tudo sem queixas e sem discussões. O apóstolo Paulo fala assim, parem de murmurar, parem de ficar se queixando de tudo. Não obedeçam a Deus apenas porque, agora eu sou cristão, tenho que ficar, ai que saco, ai que chato, ai que isso, que aquilo. Faça tudo sem queixas, sem murmuração. Você não é escravo. Faça tudo para obedecer a Deus, para que você possa se tornar puro e irrepreensível. O mundo vai olhar para você e falar assim, não tem como eu repreender essa pessoa. É uma pessoa pura, é um homem puro, uma mulher pura. Embora sejam pecadores, mas podem reparar, a gente olha para esse homem, para essa mulher, tem algo diferente neles. Eles brilham como estrelas. Eles são diferenciados dos outros. A forma de olhar, de falar, de conversar, de se comunicar é diferente. Embora esteja no meio do mundo, no mundo de trevas, você brilha. E é legal que o apóstolo Paulo ele fala sobre brilhando como estrelas, como forma diferente do cristão se comportar, mas se nós olharmos na Bíblia, Jesus também, lá no seu Sermão da Montanha, ele vem falando sobre as bem-aventuranças, e daqui a pouco ele pega e fala assim, vocês são sal e luz no mundo. O sal que dá gosto diferente, que tempera e que brilha no lugar de escuridão. Daí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala, brilhando como estrelas. No meio de uma escuridão, que se você tirar todas as estrelas do céu, o que você vai enxergar? Nada, só uma escuridão. Mas quando o céu está limpo, você olha para o céu e você vê um monte de estrelas, cada um com seu brilho, cada um do seu jeito, cada uma mais linda do que a outra. Nenhuma inveja o brilho da outra. Não, eu quero ter o brilho da estrela tal. Não, cada um tem o seu brilho especial, a sua cor, o seu brilho. Cada cristão tem o seu brilho. Cada cristão é uma estrela que pode brilhar nesse mundo como? Sendo puro e irrepreensível.
Mas tem mais algum segredo, pastor, para que a gente possa ser um cristão diferenciado? Um cristão que, através do nosso exemplo, do nosso comportamento, da nossa educação, da nossa forma de nos comportarmos, de ter postura de verdadeiramente cristão, tem algum outro segredo? Tem. Olha que diz lá no verso 16: retendo firmemente a palavra da vida. Onde está a palavra da vida? Está aqui. A Bíblia nos ensina a como brilhar como estrelas. A Bíblia nos ensina, queridos, o caminho certo. Quando você vai ler a palavra de Deus e você vê lá no livro de Salmos, Senhor, me ensina no caminho que eu devo andar, me ajuda a andar nos teus caminhos. Os teus caminhos são de justiça, de paz. O que o salmista está querendo dizer? Você não vai ser como o restante do mundo que está andando pelo caminho de perdição. Enquanto o mundo está indo para um lado, você está indo para o outro. A Bíblia também nos mostra, no Novo Testamento, duas portas, uma larga, espaçosa e uma estreita. Então repare, queridos, que a Bíblia ela traz várias ilustrações para mostrar que o cristão ele é diferenciado. O cristão ele não tem que ser igual ao mundo. Ele não tem que se parecer com o mundo. Ele não tem que se assemelhar com o mundo. E por isso que eu sempre falo que a igreja do Senhor, ela não pode se assemelhar com o mundo. Ela não pode agir de forma como o mundo age. Por quê? Porque a igreja do Senhor, os membros da igreja do Senhor, os cristãos, têm que brilhar como estrelas. Tem que ser diferente. Não tem como você, vamos ser mais ou menos igual, vamos chamar a atenção dos jovens, vamos chamar a atenção dos homens, das mulheres, vamos ser parecidos, semelhantes. Tem muitas igrejas que estão fazendo isso, queridos, para chamar pessoas, para atrair pessoas. Mas com isso acabam tendo que perder o seu brilho para poder ganhar pessoas. E se eu tiver que perder o meu brilho como cristão para trazer pessoas para a igreja, é melhor que eu não trouxesse. Por quê? Porque quando você brilha como uma estrela, retendo a palavra de Deus, nos encontrando e nos tornando puros e irrepreensíveis, as pessoas têm que olhar em nós e falar bem assim, aquele irmão, aquela irmã, aquele crente, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque enquanto todo mundo está indo para um lado, ele está indo para o caminho correto de honestidade, de justiça, de paz. Enquanto o mundo está incentivando toda a libertinagem, toda a ideologia do mundo, você cristão fala, não, eu sirvo um Deus que fala isso, e eu não vou servir de outro jeito. O cristão não tem que estar envolvido em guerra, não tem que estar envolvido em discussões, não tem que estar envolvido, queridos, em discussões políticas, não tem que estar envolvido em outro tipo de situações que vá trazer algo ruim para você, uma imagem ruim. Imagine se você olha para uma estrela, um dia ela está brilhando, outro dia ela está fosca. Alguma coisa aconteceu com aquela estrela. O cristão é assim, queridos. Quando o cristão deixa de brilhar, ele deixou de servir a Deus. Quando o cristão deixa de dar exemplo, deixa de obedecer a palavra de Deus, ele deixa de brilhar. Veja, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés subiu um monte para Deus escrever as tábuas da lei. E quando ele desceu, queridos, de lá, ele simplesmente, a face dele brilhava. Ele se diferenciava de todos aqueles outros que estavam ali. O que aqueles outros que ficaram ali embaixo, esperando Moisés descer do monte, eles deviam pensar? O que aconteceu com Moisés? Por que Moisés está brilhando? Eles deveriam também querer brilhar. Eles também teriam que querer também ser como Moisés, falando, nós queremos também ser. Mas não no sentido de tomar o lugar de Moisés, mas no sentido de obedecer, ouvir, crer, obedecer ao Senhor. Mas veja, enquanto Moisés brilhava, o povo adorava
o bezerro de ouro. Enquanto Moisés subia no monte e brilhava, o povo simplesmente estava se queixando, estava discutindo. Moisés era um exemplo típico disso, queridos. Moisés, ele foi o referencial para aquele povo. E o cristão hoje, no ano de 2023, hoje, dia 21 de novembro de 2023, o cristão, cada vez que sai da porta para fora da sua casa, dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você tem que ser diferente. Seu marido tem que olhar para você e falar assim, essa mulher ela não existe, essa mulher ela é uma estrela que brilha dentro de casa por causa do exemplo, porque essa é a mulher que edifica esse lar. A esposa tem que olhar para o marido e falar assim, esse homem é estrela que brilha dentro de casa, porque ele é um homem fiel, obediente a Deus, é um sacerdote, é um bom pai. Porque os seus filhos têm que olhar para vocês, os nossos filhos têm que olhar para nós e falar, são estrelas que brilham com honestidade, com justiça, com paz, com retidão. É dessa forma que nós temos que servir, dentro de casa e fora de casa também. Então, amados, com todos esses exemplos que eu dei aqui, como que eu posso brilhar como uma estrela? Como o exemplo que Paulo deu. Obedecendo a palavra de Deus, não sendo murmurador, não estando envolvidos em discussões e me tornando puro e irrepreensível. Ninguém tem que ter nada contra a gente. E nós temos que obedecer fielmente a palavra de Deus, retendo a palavra de Deus. Eu só vou reter a palavra de Deus se eu ler, se eu meditar, se eu buscar ao Senhor. Eu retenho como uma esponja aquela palavra de Deus dentro de mim. E eu obedeço aquela palavra porque eu creio que essa palavra, ela não é uma palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ela não é alguma coisa, ela é a palavra de Deus para mim. A palavra de Deus escrita, inspirada para mim. E por isso eu creio e por isso eu obedeço. Amém? Vamos orar, queridos? Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra dada a nós, com o objetivo que nós venhamos reter a Tua palavra dentro de nós e possamos assim, Pai, brilhar como estrelas, Pai. Assim como o apóstolo Paulo ilustrou aqui no livro de Filipenses. Que nós possamos nos tornar puros e irrepreensíveis diante do Senhor, Pai. Que o Senhor nos encontre puros e irrepreensíveis, Pai. Que através do exemplo nós possamos converter pessoas, nós possamos arrastar pessoas, nós possamos deixar pessoas curiosas sabendo o que essa pessoa tem. Eu também quero ter. E elas possam ver que nós temos o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, nosso amigo e consolador. Por isso, Senhor, nos ajuda nesse dia a sermos estrelas que brilham na nossa casa, no mundo, no trabalho, em todos os caminhos. E que tudo, Pai, seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Um excelente dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.